setembro, quinta-feira, agora, essa semana, pela primeira partida, pela semifinal da Taça Guanabara. O jogo não será na quinta-feira, será no sábado de carnaval, à Dário? tarde, em Brasília. O jogo do Bangu é aqui. Ah, desculpa, eu confundi com Boa Vista e Bangu. Boa Vista. Boa Vista e Bangu. Mas já está definido que é Brasília? 99% definido, faltam pequenos ajustes. O Flamengo não aceita jogar no Newton Santos, considera que não é campo neutro, que o estádio... O Flamengo está coberto de razão, né? Poderia jogar, se quisesse jogar no Rio de Janeiro, dividir meio a meio o estádio, metade para cada um. Seria não teria mais problema algum. Seria muito mais legal. Mas ele não aceita, e como o Maracanã está cedido para shows, o jogo será em Brasília, a ser confirmado a qualquer momento. O Maracanã é só 3 de março, é isso, Júnior? Porque tem agora show de carnaval, depois tem... Phil Collins. Foo Fighters, Phil Collins e... Tem Wesley Safadão. etc. Aí eles vão tirar o gramado, reformar o gramado, para voltar só em março. Acho que é 10 de março. Agora, essa questão de... mas Foo Fighters e Phil Collins são duas boas. Sim, agora... não podemos... Tudo bem de ser bom ou ruim. O estádio de futebol é um estádio de futebol. Para o futebol. Sim. Só pode ser cedido para shows, desde que ele não interfira no andamento dos principais... A concessionária pode, deve estar no regulamento lá do que eles elaboraram, ela pode escolher os shows pela maior lucratividade ao futebol? Ela pode fazer o que ela quiser. O estádio é dela. Porque os Pulhas deram o estádio para ela. Quem? Os Pulhas deram o estádio para ela. O estádio que é do povo, do estado do Rio de Janeiro, foi cedido depois de investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que não foi todo colocado dentro do estádio, todo mundo sabe disso, pegaram e deram para a concessionária. Tiraram do dinheiro do povo, deram para a concessionária. Alguns estão presos, a gente está vendo aí. E o futebol carioca segue sofrendo por É uma pena porque o futebol carioca já está... Não é isso aí. O Campeonato Carioca, que até pouquíssimo tempo atrás era um campeonato muitíssimo charmoso, apesar da fragilidade dos times pequenos e tudo mais, mas o Carioca sempre deu muita importância para o título da Taça Guanabara, sempre... É o evento do Maracanã, sempre campeões, foi, né? Onde vale taça é legal. E aí nós vamos ter uma semifinal de Taça Guanabara em Brasília. Mas né? aí, Flavinho, é uma pena. Desculpa. E a final vai ser onde? De repente, esse jogo poderia perfeitamente acontecer no Engenhão. Eu também acho. Eu acho um absurdo o Flamengo descartar essa hipótese. É o estádio do Botafogo. Gente, o Botafogo está jogando lá. Gente, o Morumbi foi estádio de clássicos a vida inteira. A vida inteira. O Flamengo alega que não tem como abrigar também o sócio-torcedor, porque o Botafogo tem um sócio-torcedor dele. O Flamengo, o mando é do Flamengo. O mando é do Flamengo, porque em o Brasília Flamengo ele tem vantagem, joga pela vantagem do empate. Joga pela vantagem do empate. O mando é do Flamengo. Então essa é uma outra discussão. O senhor, por exemplo, colocaria o jogo onde? O Flamengo está coberto de razão. Em hipótese alguma, poderia jogar no Engenhão. Hipótese alguma. O Engenhão é hoje a casa do Botafogo. É onde o Botafogo joga, onde o Botafogo manda, onde o Botafogo sente a vontade. É um absurdo você fazer uma partida a qual o Flamengo tem a vantagem, né? Porque como é uma só, o Flamengo leva um empate. Aí você vai pegar a vantagem que tem e falar assim, não, é muita vantagem para mim, então joga também, vamos jogar na tua casa. Tá certo, Flamengo. Mas a torcida... O Flamengo está coberto de razão. Eugênio, quanto que vai ser o percentual pro Botafogo? 10%? Não, tem que ver isso daí. Não, se fosse no Engenhão, não seria 10%. Não. Pode ser. Se o regulamento diz que a torcida adversária tem direito a 10%, não importa onde é o jogo, ela vai ter 10%. Seria meio a meio. É o seguinte... Meio a meio. Meio a meio, a polícia dá segurança. Se fosse porque Flamengo... a última vez que teve torcida de Botafogo e Flamengo, teve um torcedor do Botafogo que foi morto com espeto de churrasco. É só lembrar isso. O Flamengo está errado de lá no jogar no Engenhão, de não querer jogar no Engenhão contra o Botafogo? O Flamengo está errado? Se eu fosse dirigente do Flamengo, eu também proporia jogar fora do Engenhão. Vamos junto. Se fosse dirigente do Flamengo, eu proporia, porque eu acho que você transferir parte daquilo que você tem como vantagem para o seu adversário. Engenhão? O Flamengo está certo. O Flamengo pode até ter boas razões para fazer isso, mas eu acho que esse jogo tinha manteria no Rio uma decisão claro. Não na casa do time adversário. Não é a casa. Não é a casa. Quando o Corinthians ganhou, o Corinthians cansou de ganhar. O Fascicano acabou de falar. O Corinthians cansou de ganhar campeonato. Em cima do São Paulo, no Morumbi. Campeão brasileiro foi contra quem? Corinthians e quem? 90. Campeão brasileiro foi contra quem? Mas peraí, gente. Mas nesse caso eu concordo com você. A década de 70, a década de 80, a década de 90, o começo da década de 2000, os clássicos eram todos no Morumbi. E não eram só os clássicos. O Corinthians, no Maracanã também. Quando ia fazer jogo grande, sempre jogava no Morumbi. Sim.
O Engenhão é a casa do Botafogo. Quem joga... E o Morumbi era a casa de quem? Era a casa do São Paulo, mas era diferente. O Pacaembu era a casa do Corinthians. O Morumbi era meio que um Mineirão. Eu concordo um com você, Maracanã, Benja. todo Eu mundo concordo com jogava. você. Mas é uma O Engenhão, situação não. atípica. Ah, mas o Flamengo vai abrir mão? Isso é Veja, muito pelo mais, amor de Deus. é muito mais mimimi político Qual que foi o das jogo duas ano passado? diretorias do Qual que foi o qualquer jogo outra ano passado coisa. que o Flamengo queria jogar lá e o presidente Botafogo falou, aqui não vai jogar. Mas era outro mimimi presidente. político, mas é Campeonato mimimi Carioca político. do ano passado, isso. Foi Mas era o Campeonato Carioca do presidente, ano o presidente não era o mesmo. Era Eu o acho CEP isso e agora mimimi mudou. político. Eu acho que, sabe? na verdade, o essencial dessa discussão é o que a gente estava falando. É inacreditável o que acontece com o Maracanã. Inacreditável. É inacreditável. Que é inacreditável? Aqui, ó. Sábado É teria... inacreditável o Boa Vista e Bangu estarem na semifinal. e o Vasco Sábado, que Fluminense. vão jogar no Engenhão, né, Eugênio? Boa Vista Deve e Bangu jogar é em Engenhão. Volta né? Redonda. Em Volta Redonda. É, Hã? acho que volta redonda. Não é no Engenhão? Não, acho que é volta Até redonda. A ontem ser que- confirmado, mas em princípio em Volta Gente, Redonda. A reunião é hoje, né? O Eles devem, a qualquer momento, estar divulgando. Esse era um Agora, o jogo, Flamengo Bangu e Boa Vista, era um jogo que poderia muito bem ser realizado aqui na Ilha do Urubu. Rodada por exemplo. dupla. E o rodada dupla? Ou uma não poderia rodada ser? dupla. Uma rodada dupla se fosse no Rio de Janeiro. Jogar em Brasília, não. Mas na Ilha do Urubu seria legal. A Ilha do Urubu, por quê? Que é um campo que tem iluminação, um campo que tá bonitinho, que tá bacana. Sabe por que O Boa que- Vista é de onde? É Sacaxá, Saquarema. É longe, né? Não, não é muito longe, não. Não, 1h30, 2 Então, horas. o Bangu é daqui da cidade e tal. Pô, dava pra jogar num lugarzinho legal. Não precisava jogar a 150 o Manda quilômetros é daqui. ou seja, Volta Redonda, que é chato, semifinais, é ruim. Olha aqui. Semifinais da Taça O Guanabara. Manda é no Boa Vista. Não tem certo? nenhum jogo Pegar o regulamento. No Rio. no Rio de Janeiro. Olha aqui, olha aqui. Na Guanabara. Sábado, então, seria... Taça Sábado Guanabara. teremos Teria um jogo na a Guanabara. semifinal da Taça Guanabara. E a Taça Guanabara, para quem não acompanha, assim, muitos campeonatos, é super tradicional no Rio de Janeiro, a Taça Guanabara. Então, a partida única da semifinal Flamengo-Botafogo seria no sábado, no Maracanã. Mas olha por que não vai ser o Facincani. Olha lá, Eugênio. Sábado agora tem Wesley Safadão, Matheus e quem? Cauã. Jet lag. Jet Lag, José Pinteiro. José Pinteiro, Isaac. São shows de carnaval, né? Não, tem mais, ó. Tem Carnaval Jorge Matheus, eletrônico, alguma Alok, coisa assim. Rádio Matic. Rádio Matic, Make you Mark sweet. o... Mark não, Make. Make you sei. sweet. Eu não conheço. G15, Jeito Moleque, Rafa Fernandes e Lucas Bochá. Olha, eu vou te falar, eu acho que eu nasci em Estocolmo, velho. É, não é possível. Eu não conheço ninguém. Então, por isso que eu falei. Eu devo ter chegado hoje. Mark Eu devo ter Urso chegado e- hoje. Não, Escrevi gente, ontem, mas e O ontem. templo do Quem é futebol o Zé perdeu pra isso aí. Pinteiro? Não tem a menor ideia. Não tem a menor Qual é o ideia. preferido do Ih, Patrick? não quero, Conhece? não Cara, tem conheço ideia. nenhum. Não, Wesley Safadão já ouvi falar. Que é famoso, o Wesley. Então, isso Wesley também nunca ouvi Safadão, falar. O Alok não. O Zé mas Pinteiro é, quem é? é porque é música eletrônica. O Zé Pinteiro Vocês são quem é? muito velhos. Quem que é o Zé Pinteiro? O Zé Não, Zé Pinteiro Pinteiro é você coisa que- do... Não, Jet você que Lag, você você gosta. é Jet Lag. Isso aí é O Zé Pinteiro deve ter a ver com as suas propostas. céu, Não, das propostas culturais que o Flavinho tem. O estilo musical do Flavinho. Eu vou retirar a proposta que eu fiz pra você, não vou querer mais ir com você lá, não. Agora eu vou Aonde? Que bom. Dizer um negócio. Ah, onde eu O- queria ir com ele lá? Ele era namorado. Eugênio, Tira a moça fora disso. Eugênio, Nada o Flamengo tem obrigação de ganhar essa Taça Guanabara. Ele tem um Porque clássico na o semifinal, né? Botafogo hoje, Então, o tecnicamente, Botafogo tá é ruim. muito inferior ao Flamengo. E Boa Vista e Bangu hoje não fazem O frente ao Flamengo é o Flamengo. grande favorito para ganhar a Taça Guanabara. Mas ele tem um clássico. E jogou na semifinal. bolinha ontem Se também. fosse uma melhor de O Flamengo três, ontem chute com o no Nova gol, Iguaçu segundo. foi um Ah, o desastre. Botafogo, Três jogos, inferior também, e tal, obrigação. mas é o Botafogo. É. Precisa ser respeitado enquanto grande rival histórico que é do Flamengo. E, aliás, mesmo nos anos recentes, com o Flamengo tendo um investimento muito superior ao Botafogo, não tem conseguido superar o Botafogo dentro de campo nas partidas. Então vai ser um jogo pegado, é um clássico, é um jogo difícil. jogo só. E o Flamengo é um time que está, a cada rodada, colocando em campo uma escalação diferente. Ontem foi a primeira vez que jogou com... Ontem Quase eles voltaram todos, quase alguns, todo né? mundo, né? Então não tem ainda, não está formado, não está em ritmo pronto, coletivo. O Everton Ribeiro todo jogou um ano, primeiro tal. tempo bom. Tá voltando. Ele tinha entrado um outro dia, não foi bem, tiraram, voltou agora. Então, é claro que o Flamengo é amplo favorito para ganhar a Taça Guanabara, mas precisa ganhar do Botafogo. E não é simples para o Flamengo ganhar do Botafogo mesmo. E Botafogo na outra semifinal, Eugênio, dá o quê? Bangu? se dizer, são times do mesmo nível que às vezes conseguem criar problemas para os grandes, mas que entre eles não tem essa mesma força. Porque aquela história de jogar no contra-ataque e tal. É um jogo muito equilibrado. Eu Moleque vejo jogou bom. o Boa Vista mais experiente que o Bangu. Sabe quantos gols o Flamengo levou até agora no Campeonato Carioca? Nenhum. Nenhum. Eu repito,
Não, tudo bem, o Eugênio falou é clássico e tal. O Flamengo tem a obrigação Hoje a de ganhar disparidade é enorme. a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Mas o Carpegiani falou isso aí também. Meu, vou te falar, a disparidade entre o Flamengo e todos os outros, hoje, todos os outros, é gritante, gente. O Campeonato Carioca É hoje que nem o Flamengo. Palmeiras e São Paulo. Não é. O Palmeiras ainda Gritante tem o não é. Corinthians ali. A diferença aqui é o Aqui é Fluminense maior. gritante, Aqui é maior. muito Aqui maior. o Fluminense não existe. O Vasco tá na Libertadores. Tá tentando se ajeitar, né, com a nova direção. Você tem Joga essa semana, o jogo de volta, né? Foi muito bem no primeiro jogo e tudo mais. O Conforme eu previ. Como você previu, o Botafogo está com um time muito fraco e o Flamengo realmente sobra aqui no Rio. E o Vasco e o Fluminense não estarem nas semifinais da Taça Guanabara, acho que é um sinal de alerta para esses dois times muito sério, principalmente para o Fluminense. Tem duas situações. Flamengo e Boa Vista são os clubes que têm mando de campo e vantagem do empate nesses jogos de semifinal. Na final, não tem mando de campo. O Boa Vista não podia jogar em Saquarema? Por que não joga em vantagem Saquarema? de empate. Exatamente. O Boa Vista não pode jogar lá, em Saquarema? Então, se o Flamengo... Tem que ver essa especificação. Então, tem que do estádio. Gente, se o Flamengo tem o mando de campo e a vantagem do empate, como é que ele vai reverter o mando de campo, a vantagem dá para o Botafogo? A vantagem é do Flamengo. Fluminense. Você acabou de Fluminense falar não jogou que em pelo Bacaxá na regulamento televisão? ele tem o mando de jogo é do Flamengo, né? E a vantagem do empate. E aí ele vai pegar a vantagem que ele tem de mando de campo e vai devolver pro Botafogo? Depende muito do que você chama de mando de campo. mando de Viu campo. só? Depende muito do que você chama. Saia dessa. Gente, quem joga no Engenhão é o Botafogo. Não, o Botafogo Hoje joga no a casa é do um Botafogo estádio jogou no Morumbi. grande. É um estádio que tem uma diferente. distância da torcida que se você dividir metade da torcida para um, metade da torcida para o outro, não vejo uma enorme vantagem do mando de campo. também não Mas acho. aí a questão, você pode interpretar assim, é a casa do Botafogo, a torcida do Flamengo não se sente à vontade. Ok, entendo, compreendo. Quanto à questão de Vasco e Fluminense, são situações muito claras, né? Primeiro, essa Taça Guanabara é um tiro curto. 5 jogos apenas. O Fluminense sofreu um desmanche gigantesco no elenco, inclusive durante a pré-temporada, e chegou para começar a Taça Guanabara todo desmontado. Primeiro jogo do Fluminense contra o Boa Vista, que aliás se classificou em primeiro lugar, o Fluminense perdeu com o terceiro time. Se o primeiro time já não é essa coisa toda, foi o terceiro time. Inclusive cataram um menino que é atacante da base para ser lateral direito, porque não tinha lateral direito para jogar, mesmo no time reserva. E aí, esse jogo, por exemplo, até o Abel falou sobre isso na coletiva. Se o Fluminense tivesse jogado essa partida com o time principal, tivesse vencido, estaríamos classificados para a semifinal. E são 5 jogos. O Vasco perdeu 2. Um que ele colocou o time reserva contra o mesmo, Boa Vista, né? E perdeu jogando lá em Bacaxá também. Boa Vista teve essa vantagem em cima de Fluminense e Vasco. Jogou contra equipes reservas do Fluminense, o segundo reserva dessas 2 partidas. E o Vasco viveu nesse início de campeonato, perdeu para o Bangu também, um problema muito grave político. Jogou as primeiras rodadas sem presidente. Os 2 primeiros jogos o Vasco não tinha presidente. Eram tutores que estavam ali até resolver as questões. Não tinha presidente e não tinha torcida. E a, depois 2 jogos, portões fechados. e a prioridade clara não era jogar a Taça Guanabara, era a Libertadores. Bangu Boa Vista, quinta em São Januário. São Januário? São Januário. Quase. Silvio Ferraz mandou aqui, obrigado Eu cheguei pela mais mensagem. perto. Aí eu acho legal, acho ótimo. Tá mais perto de Bangu. Joga no Rio de Janeiro. Né? Joga no Ele Rio. avalizou. Ele avaliza, tá onde? Ou tá onde? Não, eu acho ótimo mesmo. Você tem um jogo de Ele avaliza o que é Eu legal. acho o seguinte, qualquer federação hoje em dia tem que mandar pro Flavinho o seguinte, escuta, nós estamos pretendendo jogar no Mineirão. O que o senhor acha? Pode mudar. Entendeu? Entendeu? Mas eu tô nessa. Porque segundo o Peixa, segundo o Peixa, Bangu e Boa Vista vão jogar em ontem Tóquio. falou e pode ser que pinte a Carpegiani. estreia. O do Alinho fala carpegiano. Carpegiano. Não é Capergiani, você fala O Capergiani. Carpegiani ontem falou. Carpegiani. O Carpegiani ontem falou que pode, talvez, aí ter a estreia de Henrique ceifador sábado contra o Botafogo. Vamos ouvir o Carpegiani. Sim, ele fará sua estreia. Eu acho que já tinha programado, ele sabe disso. Ele veio, teve a contratação e nós esperávamos um jogo em casa para fazer sua estreia. E se for aqui, ele fará sua estreia, discutivelmente. Eu tenho mais alguns outros jogadores, ver como é que vai ter essa reação para ingressar na equipe também. Hoje tivemos 3 ou 4 jogadores que não vinham atuando. Então essa parte coletiva ainda não está bem. Tá? Mas eu fiquei muito satisfeito com o primeiro tempo. E tem alguns outros jogadores que vão ingressar também. E a ideia é colocar em campo
colocar em jogo para que a gente tenha uma ideia, mais ou menos, tem esse sincronismo que nós tivemos com o ingresso de alguns jogadores que estão fora também. Tá certo, Carpegiani ou Pascoal? Está tentando colocar já a versão final da escalação do Flamengo, com a estreia, confirmou a estreia do ceifador para essa próxima partida do Flamengo contra o Botafogo. É importante que ele participe desse jogo e já entre, e o Flamengo para mim é favorito realmente nesse momento da decisão também no Campeonato Carioca. E ele já está pensando em colocar o time titular em campo. Em algumas oportunidades, já deu aí... ontem eu gostei desse moleque Lincoln, rapaz. Eu gostei desse Lincoln ontem. Ele já tem 17 anos, acho que 16 para 17. Contra o Flamengo? Flamengo. Não dá pra gostar de ninguém. O Ben já chegou pra mim e perguntou, você assistiu o Corinthians em Novo Você não pode gostar de quem foi não. na arquibancada. Ele não pode jogar bem contra o Nova Iguaçu? Não, ninguém jogou bem, o jogo foi ruim. Não, é o seguinte, foi lá de Palmeiras e Santos. Só você você viu que os tá- dois? ó, Você viu nada. Você que está em casa, eu quero dizer para você o seguinte, eu gostei do garoto como centroavante. Se eles não gostaram, Quantos isso é um gols ele problema fez? deles. Não fez gol. Quantos- Se eles não quantos- gostaram, quantos o gol chutes a gol ele foi deu? aos 40... Ah, não, mas aí chutou serve, 3 bolas porque no gol tem jogador no primeiro que- tempo, tem jogador e o goleiro que fez uma joga defesa bem. importante e a outra foi tirada pelo zagueiro, quase a bola entrando. O Nico fez Se o senhor 17 não em sabe. dezembro. Fez 17 já? Dezembro. Então, 17 anos, esse moleque para mim tem futuro também no Flamengo. Muito bom jogador. O Jânio... Vou fazer uma correção aqui, o Benji. Pois não. O Vasco perdeu para o Bangu e não para o Boa Vista, para a Cabo Friense. É que o jogo aconteceu no campo do Boa Vista, eu acabei confundindo lá em Bacaxá. Esse estádio é muito usado. Olha, né, É porque a da Cabo Friense não tem condição de receber jogo de time. Olha, o Jânio Carlos, provavelmente ele tem esse nome por causa do Jânio Quadros, né? Como é que ele chama? Jânio Carlos. Então é o Jânio que eu conheço. Não, Noroeste tinha um jogador Imagina, chamado Jânio de Jânio. Freitas, um dos maiores jornalistas aí. Jânio de Freitas, verdade. Esqueci de Jânio de Freitas. É os únicos dois Jânio que eu conheço. Não, tem um jogador do Noroeste, na década Ponta de esquerda. 1980. Juro, Jânio. Pô, você é um homem de esporte, você tem que conhecer isso aí. Não conheço. Conheci o Jânio Quadros. Lembra que ele dava com aquele safari? Era horrível. Jogava lembra? com a camisa 11. Lembra da música dele? Jogo, Varre, vassourinha. Bom, o Jânio Carlos, ele fala que, Benji, o pior é que esses cantores aí estão levando muito mais público que qualquer time carioca esse ano. É verdade. Isso é um fato. O Faciqueiro foi com o Zé Pinteiro. Eu não vou estar lá para ver o carnaval eletrônico do Maracanã, mas nem Olha, sempre. a Pode Dani- ser, sem preconceito. Tem gente que gosta, que gosta. Eu pra não mim- conheço. Você tem que comparar um show desse aí com uma final de campeonato. Porque shows desse tipo, é como se fosse final de campeonato. Não acontece toda hora. Entendeu? Não, mas Tá olha louco? só. O Facica foi 4 shows do Zé Pinteiro esse ano. Não, amigo, não, claro que não. Zé de quem? Zé Eu Pinteiro. só acho que Olha. tem outros espaços tão bons ou aproveitáveis no Rio de Janeiro, né? Pra fazer esse tipo de evento. Você foi no show do Zé Que Pinteiro lá em pudesse, Rolândia? claro que não é meu gosto musical. Aonde foi o show? Claro, Rolândia. e sabe, e que poderiam dar ao Maracanã a oportunidade de receber aquilo que lhe é devido, que é o futebol. O Maracanã é um estádio de futebol, A Dani- em primeiro lugar. Se não tiver nada de futebol marcado, você pode pensar em botar um show. Ponto. É isso que tem que ser. Mas tem futebol. A Dani, O problema é esse. Eles deixam pra lá o futebol, esquece isso. A Vou botar Dani- aqui o show. a Tem Dani espaço fala, pra- ô Flavinho, eu não tenho pena não. Estadual do Rio de Janeiro já perdeu a graça faz tempo. Um campeonato que sufoca o calendário, que não tem atração para o público. Esse é o retrato da incompetência e toda incompetência tem que ser penalizada. A Dani. Até que enfim, você leu um e-mail, uma mensagem a uma mulher, hein? Pois é. Porque você boicota as meninas aqui no programa é um negócio impressionante. Vou dizer, tem uma coisa o Flávio que eu tem gosto, razão, eu não você vou tem falar, razão não. nisso, porque quando o Campeonato Carioca era turno e retorno, Era legal, é o uma campeão do pena, é primeiro isso que eu turno quis contra o dizer. campeão do segundo turno, era muito mais legal. Foram inventar essa fórmula para fazer 18 encontros dos grandes, 14 jogos de Botafogo e ridículo. Flamengo, Não, 16 jogos de horrorosa. Fluminense e Flamengo, Horrorosa. e aí deu nisso aí. Aí o cara cai já vai pra completo. semifinal, aí o outro não classifica. Não, e aí eles Quantos acabam se foram enrolando qual porque os grandes não entram. Eles vão ter que decorar jogos qual pequenos. foi o Cara bravo contigo aqui. Qual foi o público do problema Fluminense? O 600 Giovani, já teve o Jânio, agora é o O Giovani. trabalho que ele vai ter, Ó, deixar de ficar Não, bravo. mas depois. ele não está ofendendo você, ele está bravo. Pergunta pro Eugênio, aonde ele estava na semifinal da Copa do Brasil do estadual em 2017 para dizer que o Flamengo não tem ganhado o Botafogo. Olha, foi um atropelo, né? Flamengo e Botafogo. Né?
Ganhou no sufoco. Ganhou. Ganhou, mas não... Falou que não tinha ganhado nenhum jogo. Não tô falando, ele tem tido dificuldades dificuldade. para passar pelo Botafogo. Tô dizendo que ele não ganhou do Botafogo. Tem sido jogos difíceis, muitas vezes há empates, hein? Às vezes o Botafogo merece ganhar. Ganhou, o Flamengo fez um gol, uma linda jogada do Berrio, a única grande jogada que ele fez até hoje com a camisa do Flamengo. O Flamengo passou pelo Botafogo na semifinal da Copa do Brasil ano passado. Mas foi fácil? Foi um atropelo? Foi no Maracanã. Não, Foi no Maracanã. Maracanã, Foi uma aquela jogada no imposição? fundo, aquela lambreta do... Ô, Lambreta. Naquela época, você chegou a ter aquelas lambretinhas? Não, Você tinha o Flávio igual tem. O Flávio Lambreta, tem. o Benjamin Bach, é uma marca. Eu sei, mas se usava, mas você É uma falava lambreta. Motoneta é Mas se tecnicamente falava, o veículo. sempre se Vespa é falou marca lambreta. também? Vespa é uma marca também. Lambreta e Vespa eram, mas eram virou concorrentes. sinônimo. E nós, Tá lambreteiros, dando aula pra gente. nós, lambreteiros, eu sei que temos uma nós, enorme... lambreteiro. Ô, Facicano, você vai comunicar até lambreta. Não é possível. Nós, lambreteiros. Flavinho. Agora nós lambreteiros. Foi ridículo essa frase. Então tem os vespeiros contra os lambreteiros. Conjuga o verbo, Qual é a diferença do Se você parar de gritar, se você parar de fazer... Eu te dou uma pequena notinha de rodapé cultural. Não, isso aí merece um GC. Nós, lambreteiros, aí, por favor, gente. Olha aqui. Existe sim, sempre existiu. Agora, se você para de falar, por favor. Posso fazer uma pergunta? Não pode. Toma, olha aqui. Olha Não aqui dá, pra mim. cara, não Olha dá. aqui. Não tem a Por menor favor, condição. Sua cabeça sai explodindo Olha no aqui. programa. Flá. Vem cá, Flá, olha aqui pra mim. Fala. Por favor. Você tá com... ó, vai Qual a na diferença de lambreteiros para vespeiros? São os adeptos das Vespas. Não, mas é a mesma coisa. Não conseguiu acabar. Não é uma frase. Ó, Não tem conseguiu até acabar aquela a música palavra. lá. Lambreteiros. Vesperos. Você já vai falar, você vai falar que eu vou mandar por não dá, Não, você vai cara, explicar tem isso uma aí. É que essa frase foi nojo, lambreteiro. Porque temos os lambreteiros Olha, e os vespeiros. tem Temos dois chicleteiros, tempistas. lambreteiros. A gente tem os caras que gostam de lambreta, tem os caras que gostam de Vespa. Mais ou menos como gostar de Mas Honda. você tem uma Vespa. E como gostar... Eu tenho as duas. Eu tenho uma lambreta e tenho Você uma é Vespa. vespeiro e Pô, lambreteiro? então você vira a casaca. Boa. Ô, Pascoal, deixa eu falar um negócio. Você não consegue fazer? Esse fim de semana eu gravei aqui com o beijo com o Rodrigo Caetano, diretor do Flamengo. E eu perguntei, a respeito do Guerreiro, ele fala que o Flamengo irá fazer uma proposta. Eu escutei isso, Ben. Ele disse no programa que o Flamengo irá fazer uma proposta Aliás, para renovar o Guerreiro até dezembro. E também no programa... Mas ele não precisa fazer isso. Não, sabe o que ele fala? O que ele fala sobre Ele isso? falou o seguinte, pô, o Guerreiro sempre foi parceiro, cara, O Guerreiro tá treinando na belo Argentina. profissional. E que o Flamengo fala, pô, o cara tá assumindo o contrato, tá suspenso, ele não recebe. Ele não está recebendo. E o Flamengo acha, na opinião do Rodrigo Caetano, o Flamengo acha legal que ele não saia nesse prejuízo, que renove até dezembro o contrato. Pela FIFA tem o direito, né? Né? Agora, e eu Ele perguntei está pra treinando ele... na Argentina, o Mas qual a Guerreiro num diferença? centro de excelência na Matematicamente, Argentina. E eu perguntei pra Porque ele não ele... está recebendo salário agora. Então, Então, automaticamente, está renovado até dezembro. para que ele possa receber o salário E ele passa a do período. receber. Qual é a diferença? O Flamengo tá sendo... Matematicamente. O Flamengo Pro tá Flamengo? sendo... Não, pro Guerreiro. Ele vai receber os mesmos- Se o Flamengo rescindisse o contrato dele agora, ele não vai receber nada. Não Nem os é isso que eu estou falando. Estou dizendo que pela lei da FIFA, Da FIFA? você pode prorrogar o contrato pelo Isso tempo mesmo que ele tempo for de liberado. inatividade. rescindir também. Matematicamente não dá nada. Ô, matemático, agora eu pode perguntei rescindir pro também, só Rodrigo Caetano, é verdade, eu tinha uma informação que você ligou pro Abel Braga depois da saída do Rueda. Olha o que ele respondeu. Eu não posso te negar que o Abel, não só o fato da gente ter trabalhado junto, ter sido campeões juntos, para mim, sem sombra de dúvida, um dos melhores do Brasil, certamente está entre os 5, e pela capacidade de liderança dele, né, ele facilita muito o vestiário, seria sim um nome que agradaria, eu acho que, a toda a diretoria do Flamengo. Mas ligou? Eu falo com o Abel até hoje. Não, que você fala de amigo, vocês são amigos pra caramba. Abelão, pô, vamos tomar um coco, vamos pegar a praia, não, caramba. Você viu um filme do tal o quê? Isso eu sei. Mas você falou, Abel, bora? Não foi, e ele falou assim... Não foi nesses termos. Não, o termo não... jamais seria nesses termos. Mas não é nesse termo, é modo de falar, modo de falar. Mas que você teria ligado, sondado a possibilidade, ele falou, eu não posso sair do Fluminense agora. Minha obrigação é sondar algumas possibilidades. Elas servem quando você está numa situação de técnico, né? Porque ali já estava praticamente sacramentada a saída do Rueda.
E foi naquele período final. E também faço isso em atletas, né? É natural, né? Isso aí. E o Abel, para mim, como eu te falei aqui, é um dos melhores. É natural que eu tenha feito uma ligação um pouco mais de amigo. Não, mas é normal também, não vejo crime nenhum. E ele falou, olha, não posso sair do Fluminense agora. Ele tem um compromisso porque ele já lá. tinha, e aí para entender, o timing ele já tinha assumido realmente o compromisso de continuidade, né, no Fluminense, porque eu não fiz isso enquanto nós tínhamos a palavra do Rueda que ele permaneceria. No momento em que ele nos ligou dizendo, olha, estou indo, quero uma reunião com vocês, porque a coisa aqui realmente caminhou, bom, aí era a hora de... Foi isso. O Rueda, para não usar outro termo, ele deixou o Flamengo na mão. Claro que sim. Quando eu falei aqui que ele sapateou no Flamengo, vocês ficaram todos não tava aqui, de eu tava de bico. férias. Sapateou no Flamengo, foi ele feito sapateou no Flamengo. Quem falou, quem discordou de você e brigou foi o Flávio Gomes. Porque eu também acho que você tem razão. Sapateou no Flamengo. Eu continuo achando que o cara... Pera um pouquinho. Vocês não. Foi o Você Flávio quer dizer, Gomes. por favor, não me Porque é interrompa. estrangeiro, ele pode fazer o que quer. Eu Esse brasileiro, você não você sou sabe. cagueta de ninguém, eu não falei o nome da pessoa. Profissional pode negociar com outra empresa. No caso do Rueda, o Flamengo sabia. A única coisa que eu falei, não estou dizendo se ele devia, se não devia. A única coisa que vocês estavam aqui discutindo na época é que o cara estava fazendo tudo escondido. Pô, o Flamengo não está sabendo de nada, como é que pode? O cara estava lá, não sei o quê. Ele tá marcando Gente, treino. tudo que aconteceu, e nenhum dirigente do Flamengo negou isso. Então, não estou dizendo isso porque eu acho que aconteceu. Estou dizendo baseado nos depoimentos do senhor Bandeira de Melo e do senhor Rodrigo Caetano também. Tudo que aconteceu das negociações entre o Rueda e a seleção do Chile, o Flamengo tinha consciência. Se o Flamengo não mandou ele embora antes, se o Flamengo aceitou a situação, se o Flamengo esperou porque talvez queria que ele ficasse, aí é outra discussão. Ele não fez nada escondido, só isso. Mas ele foi postergando Agora, o caso, deixaram o Flamengo. Ele foi empurrando o Flamengo. Deixaram o Flamengo. Agora ele se enquadrou. Deixaram o Flamengo. Pode falar Deixaram o Flamengo para dirigir a Essa é a seleção do impressão Chile, dele. ou para dirigir o Bangu, ou para dirigir o tá Boa dando Vista, impressão ou para pros dirigir quem telespectadores quiser. também. Deixar o Flamengo não é um crime de lesa pátria, entendeu? É isso Não, que você pode fazer isso Espera um pouquinho. desde que você não peça para haja transparência no caso. Que você não marque treino pro dia seguinte. Gente, repito e E que você, quando questionado, diga, olha, eu estou negociando. Ah, não, E que ele isso falou? aí. Não, senhor, ele foi sempre empurrando para Escuta, frente. então os caras foi do sempre Flamengo empurrando estão para frente. falando um monte de mentira. Por que ele veio ao Brasil? Pascoal, ele fez alguma coisa escondida do Flamengo? Fez sim. O quê? Por favor, Flavinho. Foi no banheiro, fez xixi na... Ele nunca assumiu. Ele nunca falou assim, os caras falaram, ô Rueda, estamos ouvindo os papos. Ele falou, não. Inclusive fez... Quem falou isso pra você? Pergunta para qualquer dirigente do Flamengo. Você perguntou pra ele? Não, foi o que eles disseram na coletiva. Então pergunta Então, para desculpe. qualquer dirigente do Flamengo. Você perguntou Na coletiva, eles disseram, acompanharam tudo. O Flamengo mostrou a situação. Ele fez, gente, ele fez o planejamento para 2018. O Benjamin Bach. Ele não foi para a seleção do Chile numa quarta Benjamin Bach. Não ligaram numa quarta para ele na quinta. Quando Ele a- andou pro Flamengo. Ele Quando andou ele pro Flamengo. sapateou no Flamengo. Quando eu falei, não traz. Vocês não deixam falar. Vocês impõem as suas verdades. Esse programa é assim. Não, não é assim. Você quis impor assim. que lambreteiro é melhor que vespeiro e não é. Não, tá tanto chegando não é, um monte de tanto não mensagem. é que eu tenho Você vespa tá e tenho enganado. lambreta. Tá um monte de tá chegando um monte de mensagem. Tanto não é que eu tenho lambreta e tenho vespa. Eu tenho ambos. Eu me dou bem com as duas tribos, mas existem tribos. Nós somos uma tribo. Gente, tá vendo? E depois sou eu. É um tribal. E depois sou eu. Ai, ele vai ganhar. Vem cá, eu vou sair na foto Ele pra vai te ganhar ajudar. o Oscar Vou sair na do foto pra tribal te do ajudar. Cox. Os dois. Ai, pode ir. Ah, ele se dá bem com as duas Você quer que eu te tribos. abraçar? Eu gosto. Ai, nosso tio Garnitura que eu Carramanho. gosto dele. Vamos ver quem tá mandando. O que é tio Garramanho? Índio, também tribo. Ah, Olha Existe só, tribo olha de só. Depois sou eu. Olha só. Depois sou eu. Ai, lambreteiro. Lambreta. Ah, vai andar, Mas tem um Fabio. outro que canta música original. Tem um chiclete. Depois eu canto chiclete com essa declaração, né?